A luta pelo poder entre os Warlords, Hatch e Lang, termina em vitória pro Lang. Ele celebra isso e todos comemoram essa grande libertação que aconteceu. Todos os seguidores do Hatch são executados publicamente e os menos afortunados são enviados para as prisões militares, onde os prisioneiros são levados para trabalhar duro em pedreiras. Cada um deles tem uma máscara de ferro sobre a boca que permite comer apenas comidas líquidas. Eles não podem comer, respirar pela boca e, consequentemente, nem falar. No meio da pedreira tem um moedor de carne gigante, no qual correntes são amarradas nas pernas dos prisioneiros. Então um dia, o moedor de carne gigante parou e o diretor ordenou que um prisioneiro, que se chama Kai, conserte. Nessa hora, um novo prisioneiro é levado para a pedreira, e enquanto todos os guardas estavam ocupados, um dos prisioneiros tenta iniciar um motim, mas outro liga o moedor e a corrente puxa o rebelde. O recém-chegado olha em volta e sinaliza para o atirador. Ele também começou um motim. O diretor liga o moedor de carne de novo e dessa vez os prisioneiros se juntam para conseguir salvar as suas vidas. O Kai tenta desativar o moedor, mas a corrente puxa ele. Então o Kai consegue pegar uma metralhadora que caiu do guarda e atira nas correntes. Depois de muito tentar tirar essas correntes, o Kai estava correndo pro botão. Então do nada ele acordou. Agora ele estava com próteses de perna, porque ele precisou arrancar a sua perna naquele processo todo. O Senhor da Guerra remove a máscara do Kai e diz a ele que ele tem lutado contra as prisões do Lang por anos e agora ele precisa da ajuda do ex-presidiário. Ele deve se infiltrar na nave deles para obter informações para eles e promete levar ele junto para que eles pudessem ir para New Holland juntos e salvar o pai do Kai. O Lang estava planejando executar ele no dia da sua libertação. Quando ele chegou na nave, o Kai pegou um computador da escotilha e usa o seu fone para escutar para saber exatamente o que ele precisa fazer. Então ele pede a um cara para enviar as informações. Assim que o Kai começa a mexer em todas as coisas lá, algo começa a acontecer. A nave deixa as cápsulas com os passageiros se soltarem e caem em um planeta desconhecido. Nesse processo, o Kai desmaiou. E quando ele acordou, ele estava totalmente perdido. Ele sai da cápsula sem capacete, mas imediatamente tem que voltar para pegar o capacete porque a atmosfera é tóxica para eles. O Kai tenta obter informações do computador de bordo, mas o programa precisava de autorização, e a única coisa que avisa é que o nível de oxigênio estava caindo rapidamente. O comandante principal, que se chama Hollander, entrou em contato com os sobreviventes e pede a todos que se reúnam no local do acidente da nave principal. O piloto percebe que o corpo do Hollander estava dentro de uma cápsula e tinha uma menina saindo de outra. O Kai dá a ela sua máscara e carrega a garota para a nave auxiliar ao mesmo tempo. Sem perceber, o homem estava morto, estava sendo arrastado para baixo de rochas por alguma criatura. Ao recuperar o juízo, a garota não supõe que o cara estava na nave ilegalmente. O nome dela é Taryn, então eles se juntam e vão atrás dos destroços da nave gigante. E a Taryn percebe que o metal caído ali estava oxidando muito rápido por conta da atmosfera. Isso significa que a toxicidade vai acabar corroendo a pele humana rapidamente. O Kai usa a luneta da sua arma para dar uma olhada em uma das naves próximas do lado e ele consegue ver uma haste brilhante com choques elétricos passando por ele. A Taryn adivinha que o Kai era um bandido e ela diz que vai dar um julgamento justo para ele. Ela ainda diz que o Senhor da Guerra estava errado, mas aqui o Kai deixa claro que não vai voar junto com o exército da Taryn para evitar de voltar para a prisão. Então, depois de dar a arma a ela, o Kai deixa ela e tenta ir para longe, mas o computador da nave que ele estava não consegue acessar o comando porque ele não tem autorização. O Kai tenta descobrir informações oficiais sobre a escotilha e só consegue assistir a uma gravação do interrogatório de um homem velho que admite seus crimes contra o Lang e o seu desejo por uma prisão mais violenta. O Kai encontrou a Taryn e diz para ela tentar voar para longe, mas eles precisam se apressar. As cápsulas de fuga deixam o planeta em alguns minutos. A Taryn aconselha o Kai a tirar a roupa para que os membros da tripulação não percebam que ele é um sabotador. Só que isso não adianta de muita coisa porque a nave acabou subindo e o Kai foi agarrado por uma criatura desconhecida. Ela estava arrastando ele para debaixo das rochas. A Taryn não conseguiu ajudar a tempo e ele foi levado. Ela voltou para sua cápsula e remove seu capacete, se preparando para desmaiar por conta da falta de oxigênio. Mas o computador diz a Taryn para ela lutar. Então, ela foi até a rocha que o Kai foi pego. Lá do lado dela,
o Kai estava caído. A Terran o arrasta para ver como ele estava e descobre que ele não estava mais sendo afetado pela toxicidade da atmosfera do planeta. O Kai diz que não se lembra de nada, mas ele admite que estava se sentindo muito melhor do que antes. A Terran admite que não há mais cápsulas de fuga, eles estavam presos no planeta, mas ela encontrou alguém que pode salvar eles. Eles foram até a pedra que brilhava e parecia choque. Essa acaba sendo uma casca fina em volta do corpo do Hollander. O comandante não recupera a consciência e as retinas do Kai funcionam em um dispositivo, fazendo com que eles pudessem tirar o motor e ligar a cápsula. Eles estavam prestes a decolar sem o Hollander, mas a Terran fala que eles se conheciam quando eles eram crianças. Quando ela era criança, o Kai serviu pro pai dela e ela nunca deixaria um amigo para morrer. Ao mesmo tempo, o Hollander finalmente acordou. Ele fica se perguntando onde estava e estava muito assustado. O Kai tenta parar o comandante, mas ele falha e atira no capacete da Terran, acertando ela. O Kai ficou louco da vida e bate nele, mas no meio disso, ele perde a consciência e acorda no deserto. Ele estava peladão e ferido. Ele encontra o corpo da Terran e descobre que estava desaparecido há 34 dias. O motor da nave estava queimado, e isso significa que ele não pode voltar a tempo para o dia da libertação do seu pai. Ele saiu pelo deserto procurando partes das cápsulas para tentar consertar o motor. Durante uma noite, o Kai escuta barulhos estranhos e algo estranho começa a acontecer com ele. O computador fala para ele sair da nave. Ele corre até a caverna e na escuridão ele vê uma enorme mandíbula. O Kai tenta se esconder, mas começa a se contorcer e se transformar em um monstro. Tudo se repete e o Kai acorda de uma forma tranquila, só que dessa vez ele lembra do que aconteceu. Ao pegar um machado, ele pede ao computador Riff para se livrar da criatura dentro dele. O Kai não terá tempo de iniciar o transporte antes do dia da libertação, mas o computador diz a ele que ele já estava muito atrasado. O dia da libertação foi há 2 dias atrás, enquanto ele estava desmaiado. Dessa maneira, 3 anos se passaram. O Kai precisa se dar bem com um monstro dentro dele, e o único entretenimento que o Kai tem é todas as noites ficar vendo os vagalumes que ficam por aí. Então ele descobriu que a cerca perto da cápsula que ele vivia estava quebrada e tinham vários vestígios por ali. Quem invadiu a sua casa roubou a foto da Terran. Nessa hora o computador examinou a condição do Kai e descobre que ele estava semelhante à do Hollander. A única diferença é que o comandante ficou permanentemente transformado em monstro, enquanto o Kai mudou ao longo do tempo, de acordo com Riff. Se eles tivessem amostras do Hollander, eles poderiam tentar superar a anomalia, mas o computador nesse momento o sugere que o Kai morra e deixe seu corpo para renascer em um novo, como acontece toda vez que ele muda. O Kai percebe que essa é a sua única chance, e de noite ele se prepara do lado de fora, atraindo o monstro. Quando ele chega, o Kai emerge da escuridão e destrói ele. O Riff analisa os tecidos e confirma que eles são exatamente iguais. Nessa hora o Riff pede permissão para falar com o Kai sobre a Terran. Quando o Kai deixa, o Riff mostra uma gravação da noite em que o comandante atirou nela. E aqui, o Kai descobre que a Terran ainda estava viva. Sabendo de tudo isso, o Kai resolveu ir atrás dela com o Riff. Eles percorrem todo o deserto e encontram túneis. O Riff ajuda escaneando o lugar, mas ele acidentalmente faz um barulho alto, e isso atrai uma criatura aterrorizante que ataca o Kai. Depois de fugir, ele encontra a cabeça do Hollander presa. Então, ele conseguiu se livrar dele e vai para o local onde o Riff deixou a Terran pela última vez. Ele conseguiu encontrar vestígios de uma nave, e o Kai fica feliz ao perceber que de fato ela estava viva e conseguiu voar para longe. O Riff encontrou a sua antiga prótese. Lá dentro, ele encontrou também uma granada e naquele momento cápsulas queimadas começam a cair do céu. O Kai tenta descobrir o que estava acontecendo naquele momento, e o Riff dá outras informações a ele sobre a prisão que o exército do Lang supostamente estava criando, e o Kai percebe que realmente ele não estava do lado certo nisso tudo. Depois de tudo isso, uma nave começou a pairar sobre o Kai, e alguns minutos depois, ele consegue ver 2 pessoas. O mercenário que recebeu as suas notas estava muito surpreso porque aqui no planeta se passaram vários e vários anos. Mas na realidade, fora desse planeta se passaram 20 minutos. O Kai desmaia com essas informações, e quando ele abre os olhos, a Terran estava na sua frente. O outro cara que estava ali exige os dados do mercenário da nave ameaçando matar a garota. Mas o Kai percebe que ele estava precisando das informações para assumir o controle da prisão. Embora o Kai diga a ele onde ele escondeu a escotilha e os dados, o cara decide se livrar de testemunhas.
Mas ao invés de destruir onde eles estavam, o cara estoura a bomba que o Kai preparou para ele. O Kai nessa hora sofreu mutação e se transformou em um monstro. Ele quebra o computador e ataca a Terran, mas a garota consegue gritar com ele e faz ele voltar ao normal. O cara que recebeu a explosão e estava querendo os dados da escotilha fica vivo e decide se vingar do Kai por não dar a ele o poder sobre o planeta, o que acaba sendo uma grande prisão graças ao fluxo do tempo. Dessa vez, o Kai consegue invocar o monstro sem perder o controle, e ele luta contra o monstro e acaba com ele. Depois, o Reef, Kai e Terran voltam para a Terra para salvar o mundo do ditador Lang, enquanto a escotilha continua no planeta. O que vocês acharam? Conseguiram entender a sacada do filme ou não? Deixa nos comentários. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!